Aleluia! Cumprimento a juventude eleita com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar com os nossos estudos. Hoje eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre Daniel. Nós já tivemos um estudo sobre ele, mas hoje eu gostaria de trazer mais uma reflexão para a gente sobre a vida de Daniel, porque Daniel é mais um jovem que nos inspira, que traz exemplos grandiosos, bons exemplos para a gente seguir. E a nossa referência bíblica hoje é o texto de Daniel na cova dos leões, que está lá em Daniel, capítulo 6, o capítulo inteiro. A palavra nos fala que nesse momento da vida de Daniel, quem é rei na Babilônia é Dario. E Dario ele decidiu nomear para ajudar ele a governar 120 presidentes. E acima desses presidentes tinha 3 príncipes. E Daniel era um desses príncipes, que ajudavam o rei na administração do reino da Babilônia. E Daniel, a palavra fala que ele se destacava entre todos esses administradores que o rei tinha nomeado, e a palavra nos fala que tinha sobre ele um espírito excelente. O que é esse espírito excelente? É o espírito de Deus que estava sobre a vida de Daniel. Daniel, ele tinha uma sabedoria, um relacionamento com Deus que fazia com que ele se destacasse. Deus usou Daniel de forma grandiosa, na revelação de sonhos, com sabedoria, com inteligência. Então Daniel ele se destacava nesse meio. E isso incomodava esses outros príncipes, esses outros governadores que o rei tinha nomeado. E eles procuravam ocasiões para estar derrubando Daniel, para estar prejudicando Daniel. E não encontravam, porque Daniel era um homem justo, era um homem íntegro e era um homem que, conforme a palavra, ele tinha sobre ele o espírito excelente, ou seja, ele tinha sobre ele o espírito de Deus. E eles pensavam, eles tramaram, e eles viam que não tinha nada em Daniel que o desabonasse, nada que pudesse prejudicar. E pensando em algo que pudesse derrubar Daniel, eles pensaram no relacionamento de Daniel com Deus. Eles viram que só se eles tentassem tocar nesse relacionamento de Daniel com Deus, que eles iam achar ali alguma brecha para estar prejudicando Daniel. Então, alguns desses governadores, desses príncipes, a palavra fala, não fala governador, fala presidentes, procuraram o rei Dario, dando ele a ideia de editar um decreto, de impor um decreto, onde todas as petições, todos os pedidos, eles tinham que ser direcionados ao rei. Ninguém podia pedir nada para ninguém que não fosse o rei. Eu acredito que quando eles chegam ao rei com essa proposta, isso massageia o ego dele, né? Toca no ego, toca no orgulho. Então ele se sente, já ocupava a posição de pessoa mais importante do reino, mas isso ainda acho que contribui mais ainda para o ego dele. E ele aceita. E esse decreto dizia que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma petição, nenhum pedido que não fosse para o rei. E Daniel tinha o hábito de durante 3 dias ele se ajoelhar, orar. Ele orava durante 3 vezes ao dia. Daniel, ele tinha uma rotina de dedicação à comunhão dele com Deus. Então Daniel orava durante 3 dias. Daniel era um jovem que ele se dedicava ao Senhor. Ele não deixava de orar. Aí eles foram comunicar a Daniel que o rei tinha imposto esse decreto. E para Daniel, isso não foi nada. Daniel, ele continuou fazendo as orações dele, conforme a palavra fala, durante 3 vezes ao dia. A palavra fala no versículo 10 que durante 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, orava e dava graça diante de Deus, como ele costumava fazer. E esses homens que já estavam buscando motivo para prejudicar Daniel foram até o rei e falaram com ele: olha, você, rei, impôs um decreto e Daniel não está cumprindo. Daniel está lá ajoelhado, orando e fazendo petições ao Deus dele. E o rei se entristeceu muito porque ele tinha simpatia, ele gostava de Daniel, ele reconhecia a forma que Deus usava Daniel. Só que o rei foi pego no próprio decreto. Ele não teve o que fazer. Durante todo o dia ele tentou um jeito de livrar Daniel, mas ele não podia ir contra o decreto. A partir do momento que o decreto saía, ele mesmo não podia ir contra ao decreto que ele tinha feito. E ele passou a noite, a palavra fala, ele não conseguiu.
E Daniel foi lançado na cova dos leões. Eu vejo a cova como se fosse uma caverna. A palavra fala que os leões ficavam lá dentro e tinha uma pedra que fechava essa cova. E Daniel foi lançado lá dentro dessa cova. E o rei, ele passou a noite em claro, preocupado, pensando em Daniel nessa cova. E no outro dia cedo, o rei foi lá ver o que tinha acontecido com Daniel. E quando ele chega, a palavra fala, eu quero ler para vocês, versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Queridos, olha que coisa linda. Deus enviou um anjo para estar lá dentro da cova com Daniel, que fechou a boca dos leões. A palavra fala que quando Daniel é retirado de lá e o rei ordena que os homens que fizeram com que Daniel fosse lançado lá, fossem lançados lá junto com as famílias. E no momento que eles entraram na cova, eles foram despedaçados pelos leões. E a reflexão que eu quero trazer para a gente hoje é sobre como uma vida de intimidade, dedicação com Deus, ela traz frutos. Deus, ele se agrada de quem leva uma vida de intimidade, uma vida de dedicação. Daniel, ele se dedicava a Deus. E outro ponto importante, nós temos que priorizar Deus. Daniel colocou Deus em primeiro lugar. Com a manipulação dos outros presidentes que queriam prejudicar Daniel, o rei editou um decreto que ele queria se colocar em primeiro lugar acima do rei, de Deus. Esse decreto queria colocar o rei acima de Deus. E Daniel, ele não se curvou, ele não aceitou, porque Deus, para Daniel, ele vinha em primeiro lugar. E assim nós temos que agir. Deus, ele tem que ser prioridade na nossa vida. Nós temos que buscar uma vida de comunhão, de intimidade, de dedicação a Deus. Nós temos que buscar, queridos, é honrar o Senhor em primeiro lugar. Porque aquele que busca honrar a Deus, coloca Deus em primeiro lugar, ele vai colher os frutos dessa vida, dessa intimidade com Deus, porque Deus, ele é poderoso para nos livrar e nos guardar. Amém? Que Deus abençoe de forma poderosa.